Vamos a mais uma aula de ciências. Pegue o seu material, o livro interdisciplinar e vamos para a matéria de ciências. Coloque na página 146 e faça a leitura desse texto. Ela é uma experiência. Você pode fazer a leitura e decidir se vai querer realizar a experiência ou não. Ela é muito interessante e se você tiver o material, é legal fazer, tá certo? Aqui está o material e aqui tem todas as instruções de como fazer a experiência, que é essa daqui, tá certo? Mas ela é opcional, quem tiver o material faz. Essa página 147 só vai responder se tiver realizado a experiência. Caso você tenha realizado, você vai saber respondê-la com êxito, certo? Mas ela também não é obrigatória. Vamos a mais uma página. Na página 148, nós vamos encontrar as implicações do ciclo da água. O ciclo da água tem implicações no ambiente e pode interferir no clima e no equilíbrio dos ecossistemas. O clima é a sucessão de diferentes tempos atmosféricos que ocorrem em determinado lugar. Existem diferentes tipos de clima e eles são determinados por diferentes fatores, como a quantidade de vapor de água no ar e o regime de chuvas. Em lugares próximos ao litoral, o clima é geralmente úmido e com abundância de chuvas, que são originárias da evaporação da água dos oceanos. Ou seja, nas localidades próximas ao mar, próximas ao oceano, a quantidade de chuva é maior do que aqui na nossa região. Por quê? Porque lá tem um mar, tem um oceano, que evapora em grande quantidade de água para a atmosfera. Já aqui nós não temos isso. Nós temos apenas o Rio São Francisco, que também evapora, mas não tanto quanto o oceano. Então, as quantidades de chuva lá nas comunidades próximas ao oceano é maior do que aqui, que é mais distante. Em lugares próximos ao litoral, o clima é geralmente úmido e com abundância de chuvas. É o que acabamos de falar. Em alguns lugares do Brasil, o clima é seco, isto é, com a escassez de chuvas. A temperatura é elevada por causa disso. Nesses lugares, os rios são temporários, ou seja, secam no período de estiagem. Aqui nós podemos observar a imagem de um rio que está seco. Esse rio ele está localizado no município de Cachoeira do Ariri, no estado do Paraná, e essa seca foi no ano de 2015. Na atividade 3 diz o seguinte, qual é a relação entre o ciclo da água e o clima? Nós acabamos de falar. O clima ele é influenciado pela quantidade de chuvas. Se não há evaporação de água, vai ocorrer a chuva? Vamos pensar um pouquinho, tá certo? O ecossistema é o conjunto formado pelos seres vivos e pelos componentes naturais de um lugar. Nos ecossistemas, a água é um componente fundamental, pois os seres vivos dependem dela para sobreviver. Ações antrópicas, como o desmatamento e a poluição do ar, comprometem o regime e a qualidade da água da chuva nos ecossistemas, causando desequilíbrio que podem afetar os seres vivos e os rios, por exemplo. Então, a poluição e o desmatamento, eles destroem não apenas a vida dos seres que vivem ali, ou seja, as plantas e os animais. Eles destroem todo o equilíbrio, pois é através do equilíbrio da natureza que ocorrem as chuvas. E as chuvas, elas quem são responsáveis por todo o ecossistema, por toda a vida do planeta.
Complete as frases com as palavras do quadro a seguir. Aqui no quadro nós temos a palavra desequilíbrios, água, chuva e ecossistema. Desequilíbrios são os erros que ocorrem, os problemas que ocorrem na natureza, né? A água, nós vimos que a água pode ser encontrada em 3 estados físicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso. As chuvas é a consequência da evaporação da água. E ecossistema é o conjunto formado pelos seres vivos, ok? Através dessas palavrinhas, vocês vão completá-las aqui, tá certo? Na letra A e na letra B. O ciclo da água também tem implicações nas atividades humanas, principalmente na agricultura, pois, para se desenvolver, as plantas necessitam de água. Existem lugares no Brasil com quantidade abundante de chuvas. Outros lugares passam por períodos sem chuvas. Como nem sempre a quantidade de chuvas é suficiente para atender à demanda de água pela agricultura, os produtores utilizam a irrigação. É o caso da nossa região. A nossa região, ela sobrevive de irrigação. Através da irrigação dos projetos Senador Nílio Coelho, dessas outras empresas ao nosso redor, nós temos a manga, a uva, a goiaba, a acerola e muitas outras frutas que são cultivadas a partir da irrigação gerada pelo Rio São Francisco. Leia o texto, observe a imagem e responda as questões. Aqui nós temos um texto, essa reportagem aqui, ela está falando sobre as cisternas. O que são cisternas? São tanques enormes. Esses tanques geralmente são feitos de cimento, outros são de PVC. E eles são conectados através de canos às calhas, que são captações de água da chuva nos telhados das residências, das casas das pessoas do interior. Esse tipo de tecnologia aqui, ela é fundamental, porque através desse equipamento, que é a conexão das calhas às cisternas, as pessoas conseguem armazenar água por um longo período, certo? Então, vamos lá. A busca por alternativas para tornar possível a vida e a produção no semiárido brasileiro, se lembrando, semiárido brasileiro é o nosso clima, é o nosso ambiente, é onde a gente vive, aqui no Nordeste. Passa necessariamente pelo aproveitamento por poucas e mal distribuídas chuvas que caem na nossa região. Para coletá-las, uma das mais difundidas tecnologias é as cisternas, que armazena a água captada através de telhados das chuvas para ser utilizada ao longo do ano. Esse texto é de Fernando Birolo e aí nós vimos a imagem. Através desse texto aqui, dessa imagem, vocês vão responder essas 3 perguntinhas aqui, tá certo? Como é o regime das chuvas no semiárido brasileiro? É o lugar que a gente vive. Aqui chove com frequência? Sim ou não? Como é esse período de chuva aqui na nossa região? Vocês vão responder aqui. Letra B. Que alternativa foi encontrada para solucionar o problema das chuvas? Ó a solução aqui. Qual foi? Descreva com suas palavras a importância da água para a agricultura e para o equilíbrio dos ecossistemas. Acabamos de ver que a água é fundamental para os ecossistemas, porque vamos responder terminando, tira a foto e envia ao seu professor. Um beijo e até a próxima aula. O ciclo da água. A
A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Acesse www.ana.gov.br e conheça a agência que cuida das águas do Brasil.